todos sem restrição. E o Leviatã já está avassalador. De forma que a censura no Brasil se tornou algo generalizado, que vai desde uma juizeca, Bárbara de Lima Isepe, lá na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, até o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância jurídica do Brasil. Hoje, o Supremo Tribunal julga justamente o tema da censura no Marco Civil da Internet. Mas qual é a grande questão? A grande questão nesse julgamento? Tudo gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Ou seja, a responsabilidade que o Google, o Facebook, o cacete tem sobre o que nós publicamos. Isso que você está assistindo agora, o que você está comentando, qual é a responsabilidade que as redes têm. O artigo 19 diz assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as posições legais em contrário. Ou seja, hoje as plataformas de mídia social só podem ser responsabilizadas civilmente pelo conteúdo publicado por terceiros, por nós, pelos usuários, pelos criadores de conteúdo, depois de uma ordem de um juiz e depois que ele descumprir e não tornar o conteúdo indisponível. Isso é copiado do que nos Estados Unidos se chama Section 230, a seção 230 do Código Americano, que cria a imunidade civil para os provedores de conteúdo. Essa ideia, eu explico isso no meu curso O Fim da América, e na Mostra do Jornalismo também, essa ideia surge da noção de que, por exemplo, uma livraria não pode ser processada pelo fato de alguém ter lá escrito em um livro um conteúdo que não pode ser, sei lá, de calúnia, injúria e difamação contra alguém. Você não pode processar a livraria. Você vai processar a pessoa que editou e que publicou o livro e o autor. A mesma coisa, a companhia telefônica não pode ser processada porque alguém utilizou o telefone para cometer um crime. A locadora de vídeo não pode ser processada. Eu sou do tempo da locadora de vídeo. Vocês que têm menos de, acho que 30 anos não devem saber o que é uma locadora de vídeo. Mas a locadora de vídeo não pode ser processada porque tem lá um filme que caluniou ou difamou alguém. Toda a existência da internet é baseada nisso. Separação entre o que é um publisher, ou seja, um veículo de mídia, e uma plataforma. E assim é no mundo inteiro. Assim é no mundo inteiro. A internet só foi possível por conta disso. Se nós vivêssemos no regime soviético, que o STF está querendo implementar, nós não teríamos internet como ela existe hoje. Para a alegria do Alexandre de Moraes, que já declarou que, na opinião dele, a internet não... o João Gabriel está me dizendo aqui que já alugou muito filme na Blockbuster, apesar de vai fazer 25 anos semana que vem. O Brunão também está dizendo que alugava jogo de videogame na Blockbuster. Então tá bom, 20 anos. Você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é aluguel de fita. Mas nós não teríamos uma internet e o Alexandre ficaria muito feliz. E é exatamente isso em discussão no Supremo Tribunal Federal. E a discussão acontece a partir de duas premissas mentirosas. A primeira delas é que o Congresso Nacional foi omisso a não atualizar o Marco Civil da Internet para permitir a regulamentação das redes sociais e uma censura ainda maior. A segunda premissa falsa é de que a internet teria se transformado em uma terra sem lei. Que é mentira. Já que o Marco Civil da Internet permite que o conteúdo que constitua crime, depois de decisão judicial, seja retirado das plataformas. Sobre o Congresso não ter legislado, a não legislação já é uma ação. Ora, por que o Congresso precisa mudar a legislação? A legislação do Brasil é perfeitamente adequada, é a mesma legislação que os Estados Unidos possuem, é a mesma legislação que a maioria dos países desenvolvidos possui, e que gerou essa internet que todos nós achamos maravilhosa, menos o Alexandre de Moraes. Então, o Congresso não tem que legislar. E a oposição trabalhou duro para que o Congresso não legislasse. Então, agora, sobre essas duas premissas falsas, o Supremo quer que passe a ser possível que empresas como Google, Facebook, Sheet, YouTube, Rumble, Truth Social, todas elas sejam responsabilizadas por conteúdos publicados nas plataformas, mesmo que você não tenha ordem judicial para retirada. Aí, então, as empresas deveriam ter que passar elas a decidir o que é ou não aceitável. O que você pode ou não permitir que seja dito nas suas redes sociais. O Toffoli, por exemplo, propôs um rol taxativo de conteúdos que vão lavrar a responsabilidade civil objetiva das plataformas de redes sociais. Eu vou dar 2 exemplos aqui do rol que o Toffoli propôs. Segundo ele, as plataformas de mídia social devem derrubar o conteúdo que contenha 1. Crimes contra o Estado Democrático de Direito.
tipo você criticar uma urna eletrônica, criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ele é amigo do seu pai, reportar informações jornalísticas que desagradam o STF. Segundo, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou verídicos, mas gravemente descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. É tipo você dizer que o Lula apoia o aborto, ou então que ele é amigo do Nicolás Maduro, do Daniel Ortega, ou você expôs denúncias de fraude eleitoral, ou você falar que o Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e depois descondenado. Todo esse conteúdo desse tipo postado por você deverá, segundo entende Toffoli e Luiz Fux, todo esse conteúdo tem que ser previamente censurado pelas redes sociais, sob pena delas próprias serem responsabilizadas civilmente por não terem censurado. Ou seja, hoje as empresas de redes sociais só podem ser responsabilizadas civilmente depois de decisão judicial e dentro dos limites técnicos e dos prazos necessários. Se eles não derrubarem conteúdo. Então o juiz decide, eles têm um prazo, aí derrubam conteúdo. Agora o que o STF quer é que as empresas façam censura prévia ao que você postar de maneira imediata e sem depender da decisão judicial. Ou seja, piada de mau gosto do Léo Lins nem pode entrar no YouTube. E quem decide o que é piada de mau gosto? Ora, vai ser um exército de algoritmos e estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. E isso não é algo pequeno, gente. Isso é um dos julgamentos mais importantes da história do Brasil. O que está sendo julgado é o seu direito à liberdade de expressão na internet e nada menos do que isso. Essa questão do julgamento do Marco Civil é tão séria que até o presidente do Google no Brasil se pronunciou. Ele disse basicamente o que eu falei sobre a censura prévia. Segundo ele, a inconstitucionalidade do artigo 19 for acatada, abre aspas, as plataformas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro. Ou seja, para não se afogar em multa e processo judicial, a única escolha que o Supremo vai dar ao Google, YouTube e ao X, ao Facebook, TikTok, etc., é de censurar. E vejam a gravidade do que ele diz em seguida. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. O humor, palavras do presidente do Google, também fica em risco, porque as plataformas teriam medo de que aquele humor possa ser interpretado como verdade, ou possa ofender alguém. Diz o Fábio Coelho, que é o presidente do Google no Brasil, não é o Paulo Figueiredo falando. O que eu disse, eu repito, é que o Leviatã já devorou inocentes o suficiente. E agora ele se vira contra aqueles que apoiaram o Leviatã no início. As redes sociais amamentaram o monstro que as destruirá. Estamos todos com o na reta. As redes sociais, sim, mas o criador de conteúdo, os veículos jornalísticos, os comentaristas, as pessoas, os usuários comuns. E todos aqueles que apoiaram o pedido de prisão contra o Alan dos Santos, que defenderam o suposto processo criminal contra mim no golpe da Disney, todos eles vão se ferrar juntos. Sabe aquele pessoal que pode pensar em publicar? Não sei lá. Como eu disse, uma reportagem sobre o amigo do meu pai. Então, lembra dessa reportagem? Então não vai poder. Vai ser censurado. Afinal, toda investigação e crítica aos deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal é crime contra o Estado Democrático de Direito, ataques às instituições democráticas. Sabe aqueles vídeos bacanas com fundo preto que o Nicolas faz, poxa, do cacete, denunciando fraude no INSS, as ilegalidades do julgamento dos réus do 8 de janeiro, pedindo apoio à anistia, etc. Não vai poder também, porque o governo Lula entende que esse conteúdo é mentiroso e aí vai que alguém pode pedir indenização de milhões de reais ao Instagram. Entender por que esse negócio de corrupção, governo Lula, tudo isso é muito legal, é muito importante, a gente tem que dar atenção a essas pautas. Mas se você não puder ter o direito de falar, todo o restante é inócuo. Todo o restante é inócuo. O direito à liberdade de expressão é o direito com o qual você protege todos os outros direitos. Nos Estados Unidos, isso é por isso que ele é a primeira emenda. E quando a primeira emenda falha, aí você tem a segunda emenda, que é o direito do cidadão ter arma para se revoltar de forma armada contra o seu governo tirânico. E é essa a única alternativa que estão querendo deixar o brasileiro. A alternativa mais cruel possível. Aí o que adianta fazer vídeo? O que adianta?
O julgamento do Marco Civil da Internet é isso, é institucionalização da censura, perseguição às empresas que não quiseram aderir a essa loucura. A maioria dessas empresas, eu lembro, vocês são americanas, e o Marco Rubio já deu o aviso na semana passada sobre o que vai acontecer com quem censurar as empresas dos cidadãos americanos, além dos residentes permanentes dos Estados Unidos. E não pensem que os Estados Unidos não estão dando atenção a isso. Eu tenho falado todos os dias com as pessoas da mais alta posição na administração Trump, que estão dando seguimento à questão das sanções ao Alexandre, e é realmente uma burocracia muito grande para acontecer, que está sendo vencida. Pode acontecer ainda essa semana, pode acontecer na semana que vem, pode acontecer daqui a 2 semanas. A gente realmente não tem controle. Mas é fato que os americanos estão acompanhando isso, porque nós já trouxemos aqui reportagem do Washington Post, Financial Times, The Economist, até do Deutsche Welle na Alemanha, um monte de jornais internacionais importantes. Hoje, por exemplo, o canal mais assistido dos Estados Unidos, onde Donald Trump dá entrevista toda semana, publicou hoje uma reportagem sobre a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao Alexandre, aquela que nós comentamos ontem, e chamou de sem precedentes. A reportagem traz também o pronunciamento do CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que disse que, abre aspas, a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a um juiz estrangeiro sobre ordem de censura é sem precedente. Perdão. Ela traça uma linha vermelha clara. Autoridades estrangeiras não podem emitir ordens de censura que violem a primeira emenda ou contornem a lei dos Estados Unidos. Esse tipo de extrapolação extraterritorial é incompatível com a soberania americana, e isso é uma boa notícia, não apenas para os americanos, mas para todas as sociedades livres. Essa carta perfeitamente casa com o que está sendo decidido no Marco Civil da Internet, que, repito, afetará, sobretudo, empresas de tecnologia americana, sem contar com cidadãos americanos ou residentes permanentes, que, como eu, que poderão ter o seu conteúdo excluído por essas empresas. E o voto desse julgamento, eu torço. Não descarto, tá? Vou ser bem sincero. É até uma coisa boa para a gente avaliar o termômetro de como os ministros do Supremo Tribunal Federal estão avaliando o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Porque, lembre-se, o Barroso marcou esse julgamento como retaliação ao anúncio do Marco Rubio do banimento de vistos de quem violar os direitos de liberdade de expressão de americanos ou empresas americanas. Eu não descartaria hoje que houvesse um pedido de vistas. Eu não descartaria. Acho extremamente possível. Vamos ver. Um novo pedido de vistos, para que se acalme, para que se veja o que vai acontecer nos próximos dias. Mas quem votar em favor vai deixar claro e cristalino de que está desesperado para estar dentro da floresta queimada. Deixa eu, enquanto isso, ver aqui. Passamos de 500 mil de inscritos, 500.344 inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show. Bota aí uma salva de palmas pra gente, Bruno. Bota uma salva de... Muito obrigado a vocês que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show. Muito obrigado, agradecimentos aqui a todos vocês. A todos vocês. Eu tô falando hoje, é um programa que a gente está fazendo aqui, uma pausa até, porque tem muita coisa acontecendo. Então. E amanhã eu vou fazer uma pequena cirurgia e vou ficar não morri, tá, gente? Vou ficar umas 12 horas desaparecido do planeta, mas eu vou também volto normalmente na sexta-feira ao combate. Mas hoje está sendo um dia bom para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o Brasil, no caminho que o Brasil tem trilhado, né? Então, o presidente do Google no Brasil fala que com o julgamento do Marco Civil na internet as postagens de humor poderiam ter que ser excluídas sumariamente. E aí, ao mesmo tempo, nós temos um comediante condenado a 8 anos de prisão por fazer piada. E, volto a dizer, façam uma reflexão, esse é o momento que eu chamo vocês a fazer uma reflexão do Brasil de hoje, em termos de liberdades individuais. Nós estamos muito mais próximos de países como a União Soviética, a Alemanha nazista e a China, do que a países como os Estados Unidos. E para não ficar só na teoria, eu queria citar aqui só uma série de casos que comprovam isso. Quem prende humorista e censura piada é ditadura, não é democracia. Eu me lembro que o meu avô se divertia horrores com as imitações que faziam dele. Tinha aquele comunistaço, que era o Agildo Ribeiro, fazia uma boa imitação do meu avô. O Jô Soares fazia a imitação do meu avô. Né? Meu avô presidente, era normal que fizesse imitação, chacota, etc, etc. Ninguém foi preso. Esse que o Estadão hoje é o último ditador do Brasil, o último presidente da ditadura. Os humoristas faziam humor sem nenhum problema. Perguntem, se estivesse vivo ainda, se estivessem vivos, você pergunte na época do Chico Anísio o que ele achava, ou do Jô Soares, ou quem quer que fosse. Na verdade, eu me pergunto onde está o humor hoje contra o Lula.
né? Cadê o humor politicamente incorreto? Que aqui nos Estados Unidos é fortíssimo. Eu digo a vocês, tem comediantes aqui nos Estados Unidos fazendo piadas abertamente racistas. Comediantes brancos fazendo piadas de racismo negro e comediantes negros fazendo piadas. Aliás, o Chris Rock é um comediante mainstream, muito racista. E é normal, porque o humor permite que você discuta e ria de problemas sérios. Quais são os regimes que não têm isso? Volto a dizer, regimes da União Soviética, da Alemanha nazista, da China, da Coreia do Norte. Vejam, em 26 de junho de 1943, a Alemanha nazista condenou Marianne Elise Kürtner à morte por contar uma piada sobre o Hitler e o Hermann Göring. Entre 1930 e 1953, estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram presas durante o stalinismo na União Soviética por contar piadas. Eu vou repetir, 200 mil pessoas presas durante o stalinismo na União Soviética por contar piadas. Eles não diziam que era contar piada, eles diziam que as piadas na época eram propaganda antissoviética. Se vocês acham que eu vou poupar os militares brasileiros, apesar de ter feito a ressalva do meu avô, não vou. Em 14 de dezembro de 1968, um dia depois da promulgação do AI-5, o humorista Ari Toledo, grande contador de piada, foi preso pelo DOPS por contar uma piada sobre caçar com o ato, em referência ao AI-5, durante uma apresentação. E aí vejam a loucura, vocês sabem quem criticou esse episódio? O Lula. A mesma pessoa que hoje defende a regulamentação do Marco Civil da internet. É engraçado, né, como a luta deles não era por liberdade porra nenhuma. O AI-5 dos militares era ruim e o AI-5 do STF é bom. Nunca foi. Nunca foi por liberdade, nunca foi por democracia, foi sob poder, foi para poder implementar o comunismo no Brasil em paz. Eu falei do Chico Anísio no governo do meu avô, mas em 1977 os censores do regime militar interromperam uma apresentação do Chico Anísio por estarem chocados com os palavrões e as críticas políticas da peça Ai, Quinto, ameaçando inclusive banir o espetáculo exatamente da mesma forma, aliás, menos cruel do que fez a juíza do textão, que eu esqueci o nome, com o Léo Lins. Em 2015, em 4 de junho, a cartunista Atena Fargandani foi condenada a 12 anos de prisão por insultar parlamentares iranianos em desenhos satíricos. Não chegou a fazer que nem o Léo Lins, de contar uma piada. Mas ela insultou parlamentares iranianos em desenhos satíricos. Em 1º de junho de 2015, também mesmo ano, o artista digital Dai Janyon foi preso por postar online uma imagem com uma caricatura do Xi Jinping. 5 anos de prisão. A gente acha, porque como a China não divulga essas coisas, ninguém sabe ao certo se ele foi condenado a pena máxima ou não. Mas o que eu acho interessante é que na China comunista do Xi Jinping, a punição foi menos severa do que a do Léo Lins no Brasil. Eu digo isso para vocês, meu povo do Brasil, para que vocês acordem para a realidade que a gente está vivendo. Em termos de liberdades individuais, o Brasil já é um país mais parecido com a União Soviética, com a Alemanha nazista, com o Irã, ou com o Brasil da ditadura militar. Muito pior. Esse é o caminho que está sendo levado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governo Lula, pelo Rodrigo Pacheco, pelo PT, pelos veículos de imprensa, da velha mídia, todos que contribuíram e aplaudiram o regime ditatorial que a gente está vivendo, pelas redes sociais, que agora estão sofrendo as consequências. Piada manda para prisão e tráfico não. Esse é o Brasil de 2025. E não importa a sua posição política, você sabe por que eles não me colocam mais em nenhum veículo de imprensa? Você tem saudade do Paulo Figueiredo debatendo? Você sabe por que eles não me colocam mais em nenhum veículo de imprensa? Eu vou dizer para vocês. Porque eu tinha que dizer isso na cara de cada um dos jornalistas da Globo News e ninguém ia ter condição de me criticar. Muitos de vocês sabem que eu tenho boa relação com vários jornalistas da velha mídia. Uma delas, eu vou dizer que foi mulher, de um grande veículo. Estava batendo papo comigo e falou assim, Paulo, mas quem é? O Trump está fazendo essas coisas contra o Alexandre de Moraes, mas quem é o Trump para falar de liberdade de expressão? Eu falei, mas qual é o problema do Trump por liberdade de expressão? Aí a pessoa falou, tá vendo o que ele está fazendo nas universidades? Está prendendo as pessoas só porque elas apoiam a Palestina? Eu falei, mas isso não é verdade. O Trump está negando o visto e retirando a permissão de ficar nos Estados Unidos de pessoas que apoiam uma organização terrorista, o Hamas, que é uma organização tão terrorista porque ela pratica um negócio chamado terrorismo, tipo botar criança no forno, atacar mais de 1.000 civis em outubro do ano passado em Israel e por aí vai. Não, mas o Trump está perseguindo as pessoas que são a favor da Palestina. Eu falo assim, quantos juízes, quantos jornalistas já tiveram seu passaporte cancelado por apoiar a Palestina?
Pelo contrário, jornalistas falam as maiores barbaridades aqui nos Estados Unidos e não acontece nada com ninguém. Eu falo, encerro a discussão, me dá o nome de um jornalista que tenha sofrido qualquer tipo de repercussão. Ou um indivíduo.